Oi, como é que você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista, já trabalhei em várias emissoras de TV do país e aqui a gente faz a leitura comentada desse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico do desenvolvimento pessoal do Dale Carnegie. A gente conversa sobre as técnicas e as dicas desse livro publicado em 1936, mas que é muito atual e ajuda bastante a gente a melhorar os nossos relacionamentos. E afinal de contas, gente, quando a gente melhora o nosso convívio, a gente acaba conseguindo melhores clientes, a gente consegue vender nossos serviços, nossos produtos, consegue também uma família com mais harmonia, com mais equilíbrio e, sobretudo, a gente passa a entender melhor a visão do outro. Se relacionar melhor é basicamente isso, né, gente? Também entender o que o outro está pensando e saber exatamente como é que a gente pode chegar até esse outro e conversar de uma forma que a gente se entenda melhor. É sobre isso que a gente fala aqui nessa série. Se você achar que faz sentido, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho das notificações, porque quando você faz isso, sempre que a gente publica um novo episódio, um novo vídeo, você recebe um aviso. Se você quiser também, pode curtir e compartilhar com outras pessoas que você acha que também vão aproveitar esse conteúdo. Vamos começar então? A gente está na parte 3 do livro, Como Fazer as Pessoas Pensarem como Você. Nesse episódio vamos falar sobre o capítulo 10, um apelo que todos adoram. Você já parou para pensar como as pessoas reagem melhor quando você reconhece os seus valores mais elevados? Vamos entender como isso funciona e como é que a gente pode usar essa técnica para melhorar os nossos relacionamentos. Resumindo, o que esse capítulo fala é o seguinte, que quando você for conversar com uma pessoa, se você puder de fato reconhecer, perceber o que essa pessoa tem de melhor e até mesmo, se der, você falar isso para ela: olha, reconheço como você é honesta, reconheço a sua pontualidade, reconheço a sua lealdade. Quando a gente apela para esses valores, a pessoa passa a olhar você de uma outra maneira. E aí ela vai receber você de uma forma mais positiva. E você vai ter mais chances de conseguir o que você quer ou mesmo de ter uma conversa mais amigável com essa pessoa. O Carnegie conta aqui no livro que mesmo os criminosos gostam de ser considerados, gostam de ser reconhecidos também como idealistas. O Carnegie diz que uma vez ele foi visitar a fazenda onde morou o Jesse James, um fora da lei norte-americano, lá da época do Velho Oeste. E quando ele chegou nessa fazenda, um parente lá do Jesse James fez questão de dizer que na época, quando ele assaltava trens, o Jesse James fazia questão de distribuir o dinheiro do roubo para os fazendeiros pagarem a hipoteca. O banqueiro J.P. Morgan disse o seguinte, que as pessoas normalmente têm duas razões para fazer algo. Uma razão que parece ser boa e a real. A pessoa pensa no objetivo real para fazer alguma coisa, mas ela sempre acaba pensando também que existe alguma coisa ali por trás, algum motivo nobre para ela estar fazendo aquilo. Por isso que o Carnegie fala para quando a gente quiser alguma coisa de uma outra pessoa, para a gente apelar para esses motivos nobres. E ele dá aqui o exemplo de uma pessoa que estava negociando um contrato com um inquilino. De repente, esse inquilino disse que ia encerrar o contrato de uma forma antecipada. O dono do imóvel ficou muito chateado, muito irritado, porque o que acontece? Esse inquilino ia sair numa época do ano que o proprietário depois ia ter dificuldade para conseguir um novo inquilino. Então ele ficou ali nervoso, pensando, poxa, o inquilino vai ali me deixar na mão. E ao invés dele falar com esse inquilino de uma maneira com raiva ali, começar a discutir, ele raciocinou, pensou, né? A gente sempre fala isso, né? Para quando a gente for conversar com alguém, para manter a calma, respirar fundo, para a gente ser mais racional, porque quando a gente usa a emoção, em geral, não dá muito certo, principalmente nessa hora que você está negociando alguma coisa. E o que ele fez? Ele escreveu uma carta para o inquilino falando que ele realmente tinha sido um excelente inquilino
e que tinha sido muito boa a relação, que o inquilino cuidava muito bem do imóvel e que acreditava muito na honestidade dele por todo o tempo que já havia passado ali, o inquilino sempre pagando de uma forma pontual, sempre uma pessoa tão bacana que ele podia contar. Então que ele esperava que se ele pudesse para continuar e cumprir o contrato até o final. Quando o inquilino leu essa carta, aí ele falou, nossa, conversou com a mulher e falou, nossa, eu acho que a gente pode cumprir esse contrato até o final, vamos conseguir. E assim foi feito. Ele conta também o caso aqui de uma pessoa famosa que teve uma foto publicada no jornal e essa pessoa não gostou da foto. Ao invés dela ligar ali para o editor e falar, não publica mais essa foto, eu tô muito feio. O que a pessoa fez? Ligou para o editor e falou assim, olha, se você puder, não publica mais essa foto porque a minha mãe detestou, não gostou do jeito que eu saí na foto. Muito mais fácil você conseguir o apoio de alguém dessa maneira, né? Quando você apela para o sentimento da outra pessoa. Tem também o exemplo do Rockefeller, que quando os fotógrafos iam tirar foto dos filhos dele, ao invés dele falar, não, eu não quero que tire foto dos meus filhos, o que ele fazia? Ele conversava com os fotógrafos falando assim, olha, eu sei que vários de vocês também têm filhos e vocês sabem que não é muito bacana a gente expor as nossas crianças. Então, se vocês puderem, por favor, não divulguem, não publiquem essas fotos. Ou seja, ele estava ali, né, apelando para um sentimento nobre ali de compreensão e de humanidade dos fotógrafos. Tem também no livro o exemplo de uma concessionária que eles estavam tendo dificuldade de receber alguns contratos de pessoas que tinham feito a manutenção dos carros, mas não quiseram pagar por uma série de motivos. E o departamento ali de cobrança já tinha entrado em contato com esses clientes, tinha falado, olha, a gente fez todo o serviço direito, vocês têm que pagar e tal, mas não tinham conseguido um acordo. E aí uma pessoa ali da concessionária começou a entrar em contato com esses clientes de uma outra forma, primeiro de uma forma amigável, querendo saber o que de fato tinha acontecido, se eles não tinham ficado satisfeitos ali com o serviço. E aí entrava em contato com essas pessoas e conversava, falava, olha, a gente quer entender o que aconteceu, que se a gente de fato não entregou o melhor serviço. E aí as pessoas, a grande maioria, acabou pagando pelos serviços, porque é o que o Carnegie fala aqui nesse capítulo. Em geral, as pessoas são honestas e elas querem mostrar que elas têm valores. Então, quando você vai por esse caminho de apelar para os valores mais altos e mais elevados da pessoa, como ele fala aqui no livro, você consegue melhores relacionamentos e você, em geral, vai conseguir o que você precisa dessa pessoa. Vamos pensar como é que a gente pode aplicar essa dica no nosso dia a dia. Por exemplo, às vezes você tem um cliente e você quer que ele mude algum procedimento da empresa. Ao invés de você falar, olha, a partir de agora vamos mudar esse processo, ao invés de você dizer isso, você pode falar, olha, eu acredito que se a gente mudar esse procedimento, a sua empresa vai ter um nível de qualidade mais elevado. Você vai atender melhor os seus clientes. Pronto, resolvido. Em casa, às vezes você tem um filho ali que não ajuda, aí você está nervoso, aí fala assim, você não ajuda em nada aqui, tá essa bagunça. Ao invés de você agir assim, você pode apelar para o mais nobre e elevado valor dessa pessoa e falar assim, olha, eu sei que você é uma pessoa tão legal, você me ajuda tanto aqui, você pode me ajudar, me dar uma força aqui pra gente arrumar essa parte? Eu tô sem tempo, será que você pode me ajudar aqui? Eu acho que é muito mais fácil você conseguir ajuda dessa maneira. Quando a gente usa esse princípio, a gente escolhe ver o melhor lado do outro. E a tendência é que essa pessoa se sinta respeitada, se sinta acolhida e acabe atendendo a gente, lidando com a gente de uma forma positiva. Ela vai querer mostrar também o seu melhor. Agora, conta aqui pra mim, você já passou por uma situação dessas que você reconheceu o melhor lado do outro, reconheceu que a outra pessoa é honesta, reconheceu que a outra pessoa é generosa, é bacana
E você reconheceu o melhor valor do outro em algum tipo de situação? E conta como é que foi a reação da pessoa. Eu acho que quando a gente reconhece o melhor do outro, na maioria das vezes a gente passa a abrir portas que jamais abriríamos. Porque pensa bem, quem é que não gosta de ser reconhecido pelo seu melhor lado, né? Ainda mais nessa vida corrida que a gente tem, só de ter uma pessoa ali que de repente reconhece um ato nosso de bondade. E é interessante também a gente pontuar que isso não é manipulação, isso é respeito, isso é reconhecimento. Vamos encerrando por aqui. Se você puder, gente, então se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilha com outras pessoas que também buscam melhorar os seus relacionamentos. Muito obrigada sempre pela sua presença, pela sua participação. É muito legal quando você comenta e quando você conta também o que você está achando da série. Muitas vezes uma situação que você passou pode inspirar outras pessoas, por isso que também é tão importante e tão bacana o seu comentário. No próximo episódio a gente vai falar sobre o capítulo 11 dessa parte 3, que é: o cinema faz, os anunciantes fazem, por que você não faz também? Eu te espero até o próximo episódio. Tchau, muito obrigada pela sua companhia sempre.